Saudações a todos, eu sou o professor Fábio e hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão sobre a pandemia, né? Eu vou pegar uma carona no filósofo italiano Giorgio Agamben, que ele falou, né, ele trouxe um texto, né, escreveu, né, intitulado Reflexões sobre a Peste. Recentemente no minicurso eu falei sobre o tema Reflexões sobre a Peste, Sociedade e Ensino Remoto. Eu queria trazer alguns pontos de uma maneira breve para a gente poder seguir nas nossas reflexões, certo? A gente imaginava lá no início do ano passado, 2020, quando as escolas pararam, as universidades pararam, muitos trabalhos entraram, né, em estilo, né, modelo remoto, né? E a gente acreditava que em alguns meses a gente estaria com a nossa vidinha normal, conforme ela sempre foi, né? Mas na prática não foi isso que aconteceu, né? Acabou se estendendo e a gente não tem ainda uma previsão exata dos próximos passos, né? O que será, né, da nossa vida, da pandemia, a humanidade, os próximos passos que irão acontecer. A gente procura viver o dia a dia, a gente procura se preservar, se proteger, esperando que o problema venha a ser solucionado por meio de medidas, né, relacionadas à saúde, à questão com a ciência e tudo que a gente espera que se resolva o mais breve possível, mas já sabendo também que esse mais breve possível pode durar alguns anos. Dentro dessa reflexão do Agamben, me fez lembrar, né, embora no texto ele não faça referência à era medieval, mas quando ele fala em peste, automaticamente me fez lembrar a peste negra, a peste bubônica, né, que dizimou a população da Europa no período medieval, e foi algo que realmente remontava o fim do mundo. Seria mais ou menos como se tivessem soltado os 4 cavaleiros do Apocalipse. E talvez seja um pouquinho daquilo que a gente está vivendo hoje. Já começam a surgir comentários, né, de fim do mundo, apocalipse. Sempre que acontece alguma desgraça, alguma coisa, sempre uma desgraça em maior potencial de destruição. A gente está tendo aí 1.000 mortes por dia no Brasil, um pouco mais até, que equivale a, se fossem cair 4 aviões, né, 4 Boeings por dia. E é uma coisa muito pesarosa, é algo que causa bastante dor e constrangimento, né, em todo mundo, comoção, né, na verdade, mas que no Brasil, diferente da Itália, lá em março, no início do ano, apareciam os caminhões, né, com os caixões das pessoas que foram vitimadas pela Covid, e no Brasil essa cena nunca aconteceu. As imagens são algo mais escondido, o que chega para nós são somente números. Talvez por isso houve uma maior comoção em relação aos casos dos italianos do que os nossos, porque a gente só vê números, a gente não vê caixões, a gente não vê de uma maneira os funerais, a comoção dos familiares, então isso parece estar meio escondido, meio velado na mídia, embora seja real. Qualquer cemitério, as cidades, hospitais, UTIs, o cenário realmente é de guerra. E dentro dessa nossa reflexão breve, eu queria falar um pouquinho que a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, eu acredito. É uma suposição, é uma tendência que pode se confirmar ou não. A nossa vida entre janeiro e março de 2020, onde a gente saía de casa para trabalhar, à noite ia para a faculdade, final de semana ia para o cinema, ia para a praia, viajava tranquilamente. Então aquela vida a gente imaginava que em 2020, dentro de alguns meses, a gente pararia, 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses e voltaríamos para a nossa vida normal. E muito provavelmente vai levar muito tempo para que a gente possa voltar à nossa normalidade. Aí tem se falado em novo normal, né? Mas o certo é que a gente procura viver cada dia, procura se proteger e tentar entender os fenômenos que advêm também da pandemia. Mudanças, né, na questão dos negócios, do comércio, o comércio eletrônico disparou, né? Porque na medida do possível as pessoas fazem compras de supermercado pela internet, precisam comprar roupa, sapato, eletrônicos, vão dar preferência pela compra eletrônica, vão entregar em casa. O iFood, né, e demais Uber Eats,
Rappi e outros nunca venderam tanto conforme agora. A indústria farmacêutica também, que as pessoas que ficam doentes compram spray para garganta, vitamina C e outros remédios, até alguns sem nenhuma comprovação, né? Eu lembro que eu peguei Covid e a única coisa que eu tomei diferente foi só água de coco, que é algo que eu não tenho o costume no dia a dia, de uma maneira costumeira, tomar água de coco. Então tomei muita água de coco e fiquei bom, né? Talvez se eu pudesse agora sair propagandeando, né, os quatro ventos, que a água de coco cura Covid, né? E outro ponto também que eu fiquei lembrando, eu estudei alguns textos relacionados com a gripe espanhola de 1918, as semelhanças são muitas. Existe muita semelhança entre o comportamento da população, né? Por exemplo, lá em 1918 chegaram até a oferecer canja de galinha, supondo que seria bom para a Covid, né? E várias situações que a gente tem acompanhado. Também queria falar um pouquinho sobre o ciclo olímpico. Na minha opinião, a Olimpíada que era marcada para 2020 no Japão, podia suspender esse ciclo olímpico e fazer então o Japão em 2024, que daria tempo para a gente poder se reorganizar, poder haver um avanço. Mas, por fim, eu gostaria de trazer uma palavra, de dizer que é importante a gente tomar os cuidados, usar máscara, higienizar, né, com álcool as mãos, evitar aglomeração, de modo que a gente tenha uma postura responsável, primeiramente conosco e ao mesmo tempo com quem está em volta. É uma oportunidade a gente deixar de pensar no individual e pensar no bem-estar coletivo, que é algo bastante difícil, algo bastante raro no Brasil, né? Mas que a gente possa estar valorizando essa questão de se proteger e ao mesmo tempo pensar na coletividade. É um assunto muito amplo, um assunto bastante profundo, né? E por fim, acho que a última coisa que eu gostaria de dizer é sobre a questão da EAD, né? Está tendo as aulas remotas, que é uma coisa, e a educação à distância é a modalidade de ensino, algo mais estruturado, né? Mas a EAD já vinha antes da pandemia tendo um crescimento muito grande e agora se consolidou ainda mais. Lembrando que a aula remota é uma situação específica, mas mesmo com a questão das aulas remotas, a parte de educação à distância está cada vez maior e vai ser uma tendência cada vez mais contemporânea. A questão do ensino à distância de graduação, pós-graduação, cursos de aperfeiçoamento e instituições, desde as Forças Armadas, universidades, autarquias, empresas privadas, multinacionais, que capacitam os seus por meio de cursos à distância. Acho que o nosso mundo, né, a nossa vida vai mudar de uma maneira, é uma quebra de paradigma, é um novo tempo que a gente está vivendo, né? E a gente vai ter que cada dia buscar se adaptar. A gente não tem todas as respostas, mas é importante a gente olhar, analisar e pensar os rumos que a humanidade está tomando e as nossas posturas diante disso tudo e não se deixar, né, entrar em pânico, né? A gente tem que continuar, né, a nossa vida, os nossos projetos talvez sejam menos ambiciosos, mas a gente precisa prosseguir. Então, saudações a todos e a gente se vê nos próximos vídeos.